eu fazia jejum intermitente de manhã, comia salada e 100 gramas de proteína, esperava dar as 4 horas, que era o horário que me dava fome, pra eu ir treinar, pra eu me distrair, pra eu voltar, comer e ir dormir. Porque eu achava que eu ia engordar. Então, pra mim, quando os meus pais comentavam, tipo, meu, cuidado, você tá ficando doente, você tá extrapolando. Pra mim, era um comentário de pai. E quando você tá sujeito a muita comparação, e até o que eu falei, essa questão de traição mesmo, é um momento que você aciona um gatilho em você que você fala, poxa, o que eu tenho de errado? Mas as crianças que estão vindo, eu acho que é uma coisa um pouco preocupante. A maneira que as pessoas estão agindo, filtro, comparação, acho que tudo isso ligado à rede social é uma coisa que me preocupa. Perfeito, eu acho, é aquele que você tem admiração. É a pessoa que você pode contar, é a pessoa que você tem pra conversar e é a pessoa que você sabe que vai estar ali do seu lado no momento difícil. Que é no momento difícil que a gente descobre que não é todo mundo que tá ali. Take your shoes off. Oi, gente! Hoje a gente tá aqui com a Patsy. Muito obrigada por ter vindo e tá aqui com a gente hoje. Obrigada a vocês pelo convite, adorei. Vai ser muito legal. A Patsy, ela é formada em nutrição e é atleta. E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre as questões do corpo na vida da mulher, que é uma questão para muita gente nos dias de hoje. E acho que você é uma pessoa muito boa para falar sobre o assunto. Então seja muito bem-vinda. Obrigada. Patsy, conta pra gente como é que era você há 5 anos atrás. Onde você tava na sua vida? Nossa. Eu era uma pessoa assim... Acho que eu não tenho nem como me comparar. Eu era totalmente outra pessoa. Uma menina passando por N mudanças, N traumas, N coisas acho que ninguém imaginava. Que acho que na verdade ninguém nunca imagina, né? A gente vê a casca. Uhum. Então, problema em relacionamento, problema de família, transição de vida, saindo de escola, faculdade, aquela zona de definir a vida e tudo isso pesando um pouquinho de cada lado, mas sem dúvida é uma pessoa muito diferente do que eu sou hoje. Por fora as pessoas não percebiam. Não. Você conseguia... Nada. É que assim, eu não sei, talvez por ser atleta, a gente tem essa coisa de controlar muito bem o que as pessoas veem. Então, assim, o atleta, você fala, putz, ele não fica nervoso? Uhum. Todo mundo fica. Quando você não tiver mais esse frio na barriga, para que tá errado. Uhum. Então, eu sempre soube muito bem controlar isso pro externo, mas o interno foi ficando, assim... É pesado, é cada vez pior. Quando você não procura alguma ajuda ou alguma coisa, vai ficando pior. E você é atleta há quantos anos? Eu comecei no hipismo com 5 para 6 anos. Então, esse ano faz 21. Caramba! Desde muito Mas novinha. você se formou em nutrição. E aí, quando que você pensou em fazer esse shift de carreira? Foi muito difícil. Assim, eu acabei a faculdade com a certeza de que era a profissão da minha vida. Tinha estudado 4 anos para aquilo, era o que eu mais via, era o que eu gostava. E aí, quando eu comecei a namorar o meu noivo, ele falou pra mim, terceira vez que eu te vejo saindo de casa e não te vejo saindo com o mesmo brilho que eu te vejo pra fazer outras coisas. Você já estava há quanto tempo exercendo? Eu tava uns 5 meses, mais ou menos. O primeiro mês foi incrível. E aí, depois foi perdendo o brilho. E aí, um dia ele me falou isso. Eu falei, realmente. Não tô gostando, não era o que eu esperava. Ele falou, por que você tá insistindo, então? Eu falei, porque na minha cabeça, como eu sempre fui... A minha família é muito tradicional, aquela coisa de faculdade. Você vai trabalhar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então, sempre foi muito quadrado. Então, eu me formei, vou trabalhar e é isso, entendeu? Vou ser feliz aqui. Foi o que eu escolhi. E aí, foi quando ele me deu o start. Talvez por ele ser atleta também. Ele falou, vai fazer o que você gosta, sabe? E isso fez muita diferença. Mas você sempre amou cavalos. E aí você nunca pensou em... talvez o hipismo seja... Não tinha passado pela sua cabeça até o seu noivo te dar o... Sempre foi visto como um hobby. Principalmente aqui no Brasil, é muito difícil viver de cavalo. Uhum. Assim, ser um profissional de hipismo.
E é o que eu via, assim, pro meu pai, principalmente, era tipo assim, você vai fazer faculdade, você vai trabalhar, e aí você se sustenta e sustenta teu hobby. Então, eu fiquei nessa de tipo, ok, vou sustentar o meu hobby. E aí, depois que quando eu comecei a conversar com ele, eu comecei a ver que realmente tinha o espaço de dá pra viver disso. Eu tenho o incentivo dos meus pais, que a gente criou cavalo, então hoje eu tenho 12 cavalos no Aras, 5 são criação nossa, então dá pra criar, dá pra investir, dá pra vender. E aí ele começou a dar esse gatilho na minha cabeça que, não sei, é incrível, mas não tinha caído minha ficha. Parece que talvez estivesse sempre ali, mas faltava uma pessoa falar isso aqui é possível, né? Exato. Faltava uma pessoa incentivar e falar, meu, se você gosta, vamos que eu te ajudo. Foi o que ele fez. E quando a Júlia perguntou, né, de 5 anos atrás, você passa um cenário que talvez não fosse um cenário tão positivo na Paty de 5 anos atrás. Sem dúvida. Você acha que a parte do relacionamento interfere nisso? E como que você vê um relacionamento hoje em dia? Eu acho que interfere muito. Porque às vezes, eu acho que são N tipos de relacionamento. Então, ali de 5 a 8 anos atrás, não falando que fosse intencional. As pessoas às vezes falam coisas sem pensar. A gente age de maneira, às vezes, sem pensar. Então, às vezes, uma fala pode interferir muito na cabeça do outro. E ali, há 5, 8 anos atrás, estavam começando os meus gatilhos. Talvez você fale de relacionamento, pode ser, de comentários também, de situações que aconteceram, de problemas que eu tive em relacionamentos, ou até essa transição mesmo, de uma adolescente para uma vida adulta. Uhum. A gente tem um leque muito grande. A cabeça das pessoas eu acho que é uma coisa muito incrível, tanto pro bom quanto pro ruim. E aí eu acho que você ter uma pessoa que te apoia, que tá do teu lado, que te elogia, que tá com você, é diferente. Você ter alguém fazendo comparação, por exemplo, tem comparações que não vão te agregar. E é onde eu acho que talvez começaram os meus gatilhos, sabe? Comentários, comparações, acontecimentos, traição, N coisas. E aí você acha que nesse momento começa um relacionamento não tão legal com a parte do seu corpo? Foi ali que eu comecei a ter, assim... Ali eu não via. Pra mim ainda era muito normal. Pra mim, eu gostava muito de me cuidar. E só que isso foi passando de um me cuidar pra um vício, pra uma coisa que eu fiquei bitolada. Assim, eu cheguei ao cúmulo de fazer 2 refeições por dia. Era tipo assim, eu fazia jejum intermitente de manhã, comia salada e 100 gramas de proteína, esperava dar as 4 horas, que era o horário que me dava fome, pra eu ir treinar, pra eu me distrair, pra eu voltar, comer e ir dormir. Porque eu achava que eu ia engordar. Virou assim Uma neura. Exato. Acho que é até mais que uma neura. Virou uma coisa que eu comecei a perder o controle. E eu falava, putz, alguém às vezes falava, vamos comer uma pasta de amendoim? E eu falava, cara, não posso. E eram assim, eu ainda comentei esses dias, eu falei, eram 2 treinos por dia, um de musculação e um de cardio. Se eu não tivesse tempo de 2 vezes por dia, eu ia 1 vez por dia, mas eu fazia 1 hora de musculação e 1 hora de cardio. Então... Que loucura. Eu não sei nem se a gente falou isso no podcast ou falamos só nós duas, que às vezes as pessoas confundem, né? Neura com saúde. Você acha que você tá mega saudável, nossa, tô treinando pra caramba, comendo super bem e tal, mas já extrapolou Sim, do âmbito saudável, e já virou uma coisa que tá neurótico e tá bem pior do que se talvez não fizesse isso. E às vezes as pessoas confundem. Eu acho que quando você começa a se privar de tipo assim, ok, não sei, meus amigos estão indo para um restaurante, eu não vou porque eu não posso comer fora de casa, ou eu não vou porque eu tenho que pesar minha comida, ou, putz, estou passando vontade e não vou comer porque eu não posso sair da minha dieta. Você tem que começar a colocar na balança, de tipo, ok, até o quão saudável eu tô e o quão bitolado eu tô. Porque eu tava assim. Mas você tinha amigos que falavam pra você, e familiares que chamavam sua atenção, não? Os meus pais, principalmente, mas pra mim, por a gente ser do interior e a gente sempre ter esse costume de, assim, ter muita comida em casa. Minha casa era aquela casa de fazenda que você chegava e tinha pão fresco no café da manhã. Era isso.
Então, pra mim, quando os meus pais comentavam, tipo, meu, cuidado, você tá ficando doente, você tá extrapolando. Pra mim, era um comentário de pai. Uhum. E aí, as minhas amigas da faculdade, eu tinha 2 amigas bem próximas, a Paula e a Ju, e aí um dia elas me falaram, olha, eu acho que você tá exagerando. Mas até aí, a pessoa que tá presa ali no mundo... Nem escuto. Não, eu nunca cheguei ao ponto de falar, putz, comi e fui no banheiro. Uhum. Não, isso nunca. Mas eu me privava, eu controlava, assim, todas as vírgulas da minha comida. E eu treinava absurdamente. O pessoal da minha academia achava que eu ia competir. Você falou de pesar comida, eu tive uma fase bem intensa também de pesar comida. E aí eu passei a querer ir nos restaurantes. Gente, olha o que eu fazia. Eu pegava minha balancinha, levava pro restaurante, colocava embaixo do meu prato. Era uma balança, tipo, um triângulo, então ela. E pequena, ela não dava. Sabe qual que é, Sei. né? Não dava pra ver. Colocava embaixo do meu prato. Olha o que eu fazia. Eu pegava um sashimi de salmão, colocava em cima, pesava, anotava. Juro. Meu Porque Deus. os restaurantes japoneses, eles têm padronizado, né? Tipo, mais ou Aham. menos. Aí eu só queria naquele japonês, porque eu tinha noção do peso do salmão, do atum, não sei o quê. Fazia isso com frango, fazia isso com carne. E aí eu criei 6 restaurantes na minha cabeça, onde eu fiz isso, e eu só queria ir nos mesmos 6 restaurantes. Você não percebe o quanto que você tá bitolada, né? É, E exato. você acha que é normal, tipo assim, a pessoa fala assim, não, Giovana, vamos em outro. Não, pô, lá eu já sei qual que é o peso do salmão. É, exato. Tipo, é tão louco que você acha normal. É. E assim, hoje em dia, isso era pra estar melhorando, mas na minha opinião, tá piorando. Você acha que tá piorando também, né? Acho. Tá difícil sintonizar essa relação corpo e mente hoje em dia? Eu acho. Eu acho que tá cada vez mais difícil. Porque cada vez mais... Eu trabalho com isso. Eu sou influenciadora também. Mas eu acho que falta as pessoas terem noção do peso que tem a fala. Então, assim, você vê muito. Ai, não, agora eu tô saudável, eu tô no projeto. Primeiro que não é projeto verão. É Uhum. projeto vida, Sim. entendeu? Você tem que ser uma pessoa saudável pra sua vida. Já começa o erro aí. Essa época, então, começa. Ai, tô atrasada no projeto verão. Gente, isso me deixa, assim, agoniadíssima. Porque isso já incentiva, entendeu? Esse gatilho de tipo, ok, não me cuido o ano inteiro, mas agora, no final do ano, eu vou me cuidar porque eu tenho projeto verão. Então, já é um gatilho. As pessoas têm que entender, por exemplo, quando a pessoa mostra que ela pesa a comida, eu sou a favor de pesar a comida em casa, mas o porquê de pesar a comida? Eu aprendi na faculdade. Pra você ter noção, pra você ver. Então, quando você vai estar num restaurante, você vê um filé enorme, você fala, putz, mas normalmente eu como metade disso. É só pra ter noção, não é pra bitolar, Uhum. sabe? Então, essa noção de corpo, mente, dia a dia, rede social, eu acho que tá tomando uma proporção muito grande. De comparação, de tudo, eu acho. Eu ia até te perguntar, o que você acha que adoece as pessoas hoje em dia? As redes sociais, né? A comparação. Eu acho que essa comparação e principalmente as pessoas maldosas. Que eu acho que a partir do momento que você tá ali na rede social, que você abriu sua vida, você tem que ter noção de que você tá sujeito a tudo. As pessoas se sentem no direito de falar, de dar opinião. Tem gente que por mal e tem gente que não, sem pensar? Sim, mas elas falam. E isso eu acho que acaba atingindo. Mesmo quem não trabalha com isso, quem tem o Instagram fechado, só de ficar ali. Por exemplo, tem uma pessoa magra e alguém comenta alguma coisa mais pesada, a pessoa fala, putz, mas eu acho ela tão magra, será que eu que tenho um desvio? Sim. Sabe? Então, a rede social é uma coisa muito boa, por um lado, mas por outro lado eu acho que pesa. Você falou agora de magreza, né? Você sempre foi uma pessoa magra. Por que você acha que sempre foi um complexo isso pra você? O corpo. Eu acho que é difícil, eu acho que são N fatores, assim. Eu comecei por comparação e de, tipo, ouvir, não, mas essa pessoa é mais magra, essa pessoa é mais bonita. Você é bonita, mas você já viu aquela pessoa, você já viu como ela se veste ou quão magra ela é. E quando você tá sujeito a muita comparação e até o que eu falei, essa questão de traição mesmo, é um momento que você aciona um gatilho em você que você fala, poxa, o que eu tenho de errado? Uhum. Vem uma insegurança muito forte Sim. à tona, né? Exato. Porque assim, nunca passa pela cabeça da pessoa de tipo, ok, o problema não sou eu. É. Porque assim, hoje, você fala, ai, nossa, mas você tá falando de traição, é tão pesado.
Eu não vejo mais como uma coisa ruim, porque eu com certeza não seria quem eu sou se eu não tivesse passado pelo que eu passei. Uhum. Mas a traição envolve muita coisa. Eu acho que ela envolve o fato dos dois lados. Você de querer achar um problema em você, porque a gente sempre procura um problema na gente. Eu não sei se isso é um fato de mulher, eu acho que é mais do sexo feminino. E do lado dele, que pode ser índole, pode ser uma insegurança, pode ser que ele tá buscando uma resposta. Dos dois lados. A pessoa que trai, não necessariamente ela é uma pessoa má. Uhum. Ela também pode estar buscando uma resposta ou uma autoafirmação. Uhum. Não sei. Eu nunca tive essa vontade, eu não vou saber falar. Sim. Mas é difícil. Então, assim, você começa a ter esses gatilhos. Eu passei a ter esses gatilhos por isso. Eu falava, cara, mas será que eu tenho que ser mais magra? E não tinha nada a ver. As pessoas envolvidas em tudo que eu passei nunca tiveram a ver. Mas foi o gatilho que veio em mim. Ok, eu preciso estar sempre magra para ser perfeita. Eu tenho que ser perfeita na minha relação, eu tenho que estar magra, eu tenho que estar numa dieta absurda. E aí foram N acontecimentos de tipo, de comparação, de comentário. Não digo que foi por mal, às vezes foi sem pensar, mas que me enfiaram nessa bolha de quero estar sempre mais magra. É tipo um preciso ser magra pra ser amada, né? É, exatamente. E como que a sua relação com o corpo mudou ao longo dos anos? Foi muito difícil. Eu me vi num ciclo, numa rodinha de hamster ali. De tipo, correr, correr, correr e tá no mesmo rolê. E aí, um dia, uma menina que trabalha comigo no Instagram falou pra mim, ela falou, olha, já procurou ajuda? E a primeira coisa que a pessoa que precisa de ajuda Ela fala, trabalhava com você pessoalmente? É, Te conhecia? isso. Entendi. A gente trabalha junto há anos. Ela falou, você já pensou em procurar ajuda? E todo mundo que precisa de ajuda fala, ajuda pra quê? Foi a primeira coisa que eu Sim. falei. Eu falei, ajuda pra quê? Eu só gosto de me cuidar. Ela falou, eu sei, tipo... E ela soube contornar muito bem. Que ela falou pra mim, ela falou, eu sei que você gosta de se cuidar. Mas assim, procura alguém só pra você conversar. Ali, naquele momento, eu não aceitei. Mas eu sou uma pessoa que, assim, eu escuto e eu fico martelando por um tempo. E aí, nessas viagens que eu faço o tempo inteiro, de Arara, São Paulo, pra treinar os cavalos e voltar, um dia eu falei, cara, eu acho que eu tô precisando de ajuda mesmo. Tô começando a passar do ponto. Eu vou ficar doente. Eu sempre fui, nesse ponto, sempre fui muito abençoada, assim, de, tipo, ter uma clareza de algum lugar que vem e fala, ó, presta atenção. Uhum. E aí, eu comecei a passar numa terapeuta, que eu passo com ela até hoje, tem 1 ano e meio já, que foi o meu gatilho pra mudança mesmo. E aí, junto com isso, graças a Deus eu já tava passando na terapeuta, foi quando eu tive que tirar a tireoide. E eu que era uma pessoa super bitolada, de me cuidar, de não sei o quê. Quando eu tive o diagnóstico de você tem um nódulo na tireoide, você vai ter que operar. Eu falei, como assim eu? Eu sou a que mais me cuido em casa. mundo! Foi um choque. Porque eu falei, meu pai bebe direto, minha mãe nunca fez dieta, meu irmão vive de chocolate. Minha irmã sempre comeu de tudo. Eu falei, poxa, eu que me cuido há anos. E eu não entendi ali. E aí, depois da cirurgia, num primeiro momento, eu nunca me permiti estar mal. Então, eu continuei no mesmo batidão de treino, dieta. E aí, foi quando meu corpo começou a mudar. Então, eu nunca tinha tido, passei a ter celulite, não conseguia treinar, eu me sentia cansada. E aí, foi quando a minha terapeuta começou a falar, ela falou, olha, nada é por acaso, sabe? A gente passa pelo que a gente precisa passar. Uhum. Hoje você tá num relacionamento que a pessoa não tá deixando de te amar porque você tá com celulite ou porque você ganhou peso. E em 1 mês eu ganhei 3, 4 quilos, do nada. Eu que nunca tinha tido problema com peso. E aí foi quando tudo começou a girar pro sentido oposto, de tipo, ok, eu tenho uma pessoa que realmente está do meu lado no pior momento que eu já passei na minha vida. E ele tá aqui. Ele me ama do mesmo jeito. Mas por causa da terapeuta. Por isso que é tão importante escolher, né, a pessoa que tá do seu lado, tanto os seus amigos, que é as pessoas que você sai com, quanto o seu parceiro, né? Porque faz total diferença na sua vida. Faz. É uma decisão, eu falo pra Giovana, é uma das decisões mais importantes da nossa vida. Porque ele pode ou te colocar muito pra cima, ou te colocar muito pra baixo e acabar com a sua vida. Meu avô faleceu há muitos anos, ele já falava isso assim, antes dos anos 2000. Ele falava, uma boa pessoa do teu lado te leva pra cima como ninguém, mas uma pessoa ruim, ela vai te afundar, assim. E é verdade. Hoje eu vejo, assim, quando as pessoas falam, putz, que você acha? Dá um conselho.
Primeira coisa, pensa nas suas amizades, sem dúvida. A pessoa que vai estar com você também, e vai para um terapeuta. Uhum. É tipo assim, pra mim são as 3 coisas básicas. Porque se você tiver com amigos que não têm o mesmo foco que você vai ter sempre atrito na sua cabeça. Sempre. Se você é uma pessoa que tá focada em trabalho, tem amigos que querem ir pra balada, você vai ser o problema. Eles não vão ser o problema. E não são eles que estão errados, eles estão naquela fase. Então, assim, esse ponto de, tipo, de entender que todo mundo tem fases e aceitar a questão de corpo, de estética, principalmente, que eu acho que é uma coisa que tá tudo muito desviado, mudou muito a minha vida, assim, a minha leveza. Eu me sinto muito mais leve hoje em dia. E eu acho legal também falar que você soube ler os sinais, né? Porque às vezes parece que o mundo tá avisando alguma coisa pra pessoa e a pessoa ela continua sem querer enxergar nada. Graças a Deus você tava uma terapeuta já naquele momento e que foi a hora que você falou assim, eu preciso parar e rever. Porque às vezes a vida da pessoa ela tá se transformando de uma forma e a gente não quer enxergar e quando vai ver já é tarde demais. É. É, né, tipo, tá doente, não vai poder não vai poder ter o ritmo que você tá tendo. Tudo que você fez hoje, não vou falar em vão porque nunca é em vão, mas não sanou todos os problemas futuros. Será que nós estamos indo pelo caminho certo? E tem gente que mesmo assim, né, tem várias coisas acontecendo na vida e continua naquele caminho e aí acaba dando errado. Então, a gente lê os sinais que a vida nos dá também é muito importante. É uma coisa que a minha terapeuta me fala muito. Ela fala, primeiro você cuida de dentro, Uhum. pra depois você cuidar de fora. Então, ela sempre me falou, eu falei um dia, eu falei, meu, eu não aguento mais, desde que eu tirei a tireoide, o meu rosto encheu de espinha, eu trabalho com a minha imagem, eu tô desesperada, eu tava pra entrar pra uma agência e eu não conseguia ir fazer as fotos do book porque o meu rosto não melhorava. E ela falou, ok, você tá vendo o externo, se tá manifestando desse tanto do lado de fora, Temos que olhar pra dentro. para. Ela falou, as pessoas têm que criar o hábito de se cuidar internamente Sim. primeiro. E a gente não tem. Meu despertador tocava, eu saía da cama, assim, sem nem ter acordado, e já ia escovar os dentes, me arrumar, sair de casa, trabalhar. A gente não para, principalmente eu acho que aqui em São Paulo o ritmo é muito acelerado. É Ela mesmo. falou, ó, vai demorar, mas você vai ter que se habituar. Faz uma yoga, uma meditação, respira, ou então tenta pelo menos parar um pouquinho para ver os sinais, sabe? Tipo, se você tá muito nervosa, o que que é? É cansaço? Bom, então muda alguma coisa para você poder se cuidar. A gente nunca olha pra dentro, né? A gente só olha pra fora. Ô, Paty, você citou em relação à acne, que é uma coisa que é um monstrinho, assim, né, na vida das mulheres. E é muito, ainda mais você que trabalha com imagem, a mulher, ela sempre quer chegar bem. E quando a gente tá com a nossa pele não no seu melhor momento, né, a gente tem que aceitar. E muitas vezes é muito interno e muito da cabeça. Como é que isso mexeu, tipo, na sua autoestima mesmo? Sabe, como é que você falou assim, eu estou passando por esse momento, eu vou aceitar e isso vai melhorar? Eu passei a aceitar muito bem as situações da vida depois de tudo que aconteceu. Então eu comecei a acreditar que tudo acontece por um motivo. Eu falei, poxa, se eu tô passando por isso agora, no mesmo tempo que o meu Instagram começou a ganhar, assim, ganhar proporção pra mim, que eu digo, né? Tem muita coisa pela frente, mas falei, não é à toa, sabe? É pra mostrar pras pessoas que todo mundo passa por isso, todo mundo tem problema. Então, quando eu comecei, até foi engraçado, porque quando eu saí do hospital, a primeira coisa que eu falei, quando eu tirei a tireoide, eu falei pra minha mãe, eu falei, eu preciso ir pra casa pra gravar um vídeo. Ela falou, do quê? Eu falei, pro Instagram. Eu preciso avisar por que eu sumi. Ela falou, como assim? Você vai falar que você tirou a tireoide, que você tava no lado? Eu falei, vou, porque não tem problema nenhum. Uma hora ou outra as pessoas vão saber. Sim. E eu quero que elas saibam do jeito que eu tô encarando isso. Primeira notícia foi um choque, mas depois eu encarei isso muito tranquilo. E a mesma coisa aconteceu com a acne. Então, assim, eu fiz um post esses dias e foi engraçado que eu até recebi alguns directs que, tipo, as pessoas falaram, cara, mas você não tem vergonha? Aí eu comecei a rir, eu falei, gente, não. Porque ainda bem que eu tô aqui pra mostrar que é normal. Exato. E, tipo assim, eu tô aqui pra mostrar que tem conserto. Que se você falar, se isso te incomoda, vai atrás. Vê o que você pode fazer pra melhorar. Ah, eu não tenho como fazer um super laser. Bom, mas você tem como comprar uma pomada? Tem como Sim. passar com um médico ou falar com um amigo? A gente sempre tem um meio.
Ou então vai passar com um nutricionista, vai ver sua alimentação. Tem N fatores que podem te ajudar. E eu fiquei muito tempo bitolada nisso de tipo, putz, o que eu faço? É minha pele, eu quero trabalhar. E até eu parar e, tipo, organizar. Ok, então agora tá melhorando? Direto, às vezes. Tô cheia de mancha. Eu fui na dermato hoje. Ela falou pra mim, ela melhorou, né? Eu falei, melhorou, mas ainda não tá bom. Então, aos poucos, vai ajeitando, sabe? Eu acho muito legal a gente ter a liberdade de mostrar pras pessoas também, não o lado ruim, mas o outro lado. Pra elas encararem como uma coisa ok As também. imperfeições, né? Porque a gente sempre fala isso, as pessoas estão cada vez mais querendo se mostrar perfeitas e o Instagram é uma vitrine, que a vida é perfeita, esse mundo de filtro também no Instagram, você não vê uma imperfeição e é muito importante mostrar que não, olha, a gente acorda com espinha, a gente tem olheira e tá tudo bem, né? Todo mundo é assim, todas as mulheres passam por isso. E aí você falou de Instagram e os relatos das pessoas. Qual foi, no consultório ou até no seu Instagram, não sei, qual foi um dos relatos mais, assim, surreais que te chocou, assim, das mulheres hoje em dia? Eu acho que a vontade, no consultório principalmente, a vontade de emagrecer e estar perfeita pra ontem. O imediatismo. E isso é um problema da geração hoje em dia, né? Porque eu acho que a gente tá O chegando Ozempic, né, gente? Exato. É exatamente isso que A acontece. gente tá As pessoas querem... É uma das coisas que mais me chocam, que assim, eu falo que eu tenho horror. Horror é esse nome. Porque as pessoas querem o resultado pra ontem. E não querem ter o esforço. Elas não querem O ter o resultado esforço, pede. E elas não pensam nas consequências. Então, assim, tem mulher que quer engravidar, mas quer tomar remédio pra emagrecer. Eu falo, gente, pelo amor de Deus. Sabe? O match não vai rolar. Não vai funcionar, sabe? Vai se cuidar, vai ver vitamina, vai ver mineral, vai ver o que você tá precisando, vai comer direito. Porque, primeiro que assim, esses remédios você toma, você emagrece um absurdo, na hora que você para, você tem um rebote. Você piora tudo. E, gente, não estamos generalizando, remédio é um assunto complicado. Exato. Então, estamos falando de casos que não necessariamente precisaria, mas é receitado, né? É que a gente sempre fala assim, eu até tava tendo uma conversa com um médico esses dias no final de semana, e a gente comentou, ele falou, o que você acha por exemplo, do Ozempic que a gente citou? Eu acho que são N casos. Uma coisa é uma pessoa que já é magra, e ela tem, por exemplo, um desvio de imagem, e ela precisaria de um terapeuta, não de um remédio para emagrecer. Exato. É o primeiro ponto. Outra coisa é, por exemplo, um caso de obesidade, que tá ali, se vai para cirurgia ou não, ou um caso de diabetes, são fatores. Eu acho que, assim, os remédios existem não é à toa. Eles existem com indicação. O problema é quem usa os remédios sem indicação. Esse é o problema. Ou que toma porque o amiguinho tomou. Entendeu? Eu acho que esse é o quê da questão. A comparação. A gente gira e volta de novo ali. Ai, mas eu queria tanto tomar porque eu vi que a fulana tomou e ela emagreceu muito. E sem esforço nenhum. Exato. Mas você não sabe se a fulana tinha diabetes. Por exemplo, meu pai tomou Ozempic, porque ele estava pré-diabético. Ele realmente emagreceu muito. Mas ele precisava do remédio, ele precisava emagrecer. É outra história, sabe? É parar de generalizar mesmo. É tipo assim, ok, você quer tomar o remédio, mas você já tentou? Você treina? Direto, você fala, quantas vezes a semana você vai treinar? No computador, anotando. Ah, eu não treino. Todo mundo tem problema. Eu acho que assim, a pessoa que quer ter longevidade, que quer ver os netos, que quer... A gente brincava, eu fiz estágio com uma nutricionista muito legal, e ela falava se a pessoa quer ver os netos crescerem e conseguir carregar eles no colo, ela precisa fazer musculação 3 vezes na semana. Não é pra ficar forte. Não é pra existe... estética, é pra saúde. Exato. É pra se manter ali, pra você conseguir abaixar pra pegar uma coisa que caiu no chão, sem apoiar pra levantar. Sim. Ô, Patsy, como você falou, né, essa questão da magreza já foi uma questão pra você e não é mais hoje em dia. Mas, às vezes, ficam uns resquícios, assim, né, sobre coisas que a gente passou ao longo dessa vida. Você tem medo, assim, de estar trabalhando com a internet e passar por certos julgamentos que faz você ter uma memória ruim lá pra trás e que possa te causar gatilhos hoje em dia?
Hoje não mais, assim, eu acho que sim, os resquícios têm, essa coisa de comparação existe. Eu acho que existe pra qualquer pessoa, pra qualquer homem, pra qualquer mulher, a gente sempre pensa, putz, será? É normal, todo mundo tem insegurança, todo mundo pensa alguma coisa. Mas eu acho que na internet mesmo, no Instagram, é uma coisa que eu aprendi a lidar muito bem. Eu brinco que às vezes os fakes que me mandam mensagem pra me atingir de alguma forma, a gente fica amigo. Porque eu gosto de conversar com as pessoas, assim, fake ou não, as minhas amigas ainda brincam, pô, bloqueia. Eu não bloqueio porque a pessoa que criou um vai criar 10. Uhum. Aham. E eu gosto de, tipo assim, de ver os pontos de vista e conversar. Eu realmente gosto, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho prazer. Às vezes, quando dá, eu tenho um tempo à noite, eu vou lá e respondo todos os directs. E eu gosto de mostrar para as pessoas que não é assim, sabe? Tipo, não vou consertar o mundo? Não, nem pretendo. Mas também não acho que me atinja, sabe? Recebo várias mensagens, não várias, até poucas, assim, comparado com algumas pessoas, mas tentando de alguma forma me atingir, eu respondo com uma risada, eu agradeço, falo que eu não penso assim. Porque se você for deixar tudo te atingir, você volta pra rodinha do hamster. Não, e Sabe? outra também, e normalmente é um problema da pessoa, interno da pessoa que perdeu o tempo ali fazendo algum comentário negativo, né? A partir do momento que você entende que qualquer julgamento ou qualquer comentário de hate, assim, é uma confissão, assim, provavelmente a vida da pessoa não tá legal, ele também tá passando por momentos difíceis, então você fica, tipo, até meio com pena da pessoa, tipo, nossa, que pena que você perdeu o seu tempo Pra criar um fake. pra criar um Pra me mandar fake. mensagem. Exato, tipo, não, eu tô bem, eu tô, tipo, com a minha autoconfiança bem trabalhada aqui. É, eu acho que assim, pode ser que eu esteja assim, agora nesse momento, pelo fato de eu acredito muito, eu não acreditava, mas eu acredito muito em terapia. Terapeuta, psicóloga, psiquiatra, o que você quiser, terapeuta espiritual, o lado que for. Eu acredito muito nisso. Eu acho que isso é uma coisa que tem deixado a minha cabeça muito organizada. Eu não me vejo mais sem. Eu brinco que eu faço como dá, que eu vivo correndo. Então, uma vez no mês, 2, 3, como dá. Mas faz. tem me deixado ali na minha caixinha mais firme. E como é importante, né, o jeito que a gente enxerga as coisas. Porque na hora que você fala, ele veio falar tal coisa e virei amiga dele, não é que ele é legal ou que ele é chato, é que o jeito que você enxergou fez com que algo mudasse e aí você se aproximou dele. Porque se você pega aquela fala e já toma como verdade, acaba com o teu dia. É. Então, o seu olhar para aquela situação, como tá um olhar bem construído e sólido, não se deixa afetar e as coisas são mais leves. Eu acho que, tipo, claro, vai falar, nossa, você é uma pedra. Não. Às vezes eu leio alguma coisa e eu realmente falo, putz, sério. Aham. A melhor coisa que eu tenho feito, assim, é quando eu leio alguma coisa que realmente se incomodar, tipo, putz, realmente desnecessário. Esses dias até me mandou uma mensagem, nossa, seu noivo tá te fazendo tão bem que você engordou. Aí eu ainda brinquei, eu falei, gente, mas será que é um fã ou um hater? Porque, né, eu fiquei sem entender. Na hora, eu até ia falar, falei, nossa, desnecessário. Aí eu falei, quer saber? Deixei de lado, respirei, depois eu respondi com uma risada e passou, sabe? Aham. Respirar. Hoje em dia eu acho que pra tudo, desde o trânsito de rede social, o dia a dia, a família, relacionamento, o negócio é respirar. Respira. E você, como que o esporte você acha que mudou a sua vida? Você acha que tem muita influência? Acho. É engraçado. Esses são sempre tópicos que eu falo muito no dia a dia, porque muita gente me pergunta, fala, putz, mas você começou tão nova. E aí, esse final de semana que a gente tava conversando, eles me falaram, você começou tão nova, você não acha que você deixou de aproveitar a vida? E eu falo, não. Eu acho que, assim, hoje, olhando a trajetória, eu ter começado tão nova, deixei de ir em viagens da escola, deixei de sair pra balada, deixei de ir pra finais de semana de festa por campeonato, mas eu não faria nada diferente. Ganhei em outros pontos, né? Eu sendo hoje a filha conversando com um pai, se eu puder dar alguma dica, coloca seu filho no esporte. Eu aprendi a ter muita responsabilidade, eu aprendi a lidar com as emoções, eu aprendi a competir sem machucar o outro, sem comparar.
Porque cada um é cada um, tem dia que você vai estar bem, tem dia que você não vai estar. E assim, o hipismo pra mim é um esporte muito incrível, porque você aprende a conversar com alguém que não fala. Bonita essa frase. Mas é real, porque as pessoas não têm muito contato com o cavalo. E o cavalo hoje em dia é usado até na ecoterapia, como melhora de tratamento. Jura? Aham. Sabia. Tem a ecoterapia porque eles têm visto muita melhora com o cavalo em relação às crianças. É muito legal. E eles são, assim, cachorros grandes. Então, eles têm dias bons, eles têm dias ruins. As éguas têm TPM, tem época que elas não estão bem. E você acaba aprendendo a lidar muito com o sentimento, com a emoção, a sentir o outro e, sabe? Então, eu acho que o hipismo tem uma força muito grande. Eu acho que talvez se eu não tivesse o hipismo em todos esses anos, talvez eu tivesse me perdido ali no caminho. Nessas fases que eu não estava tão bem, era o hipismo, tipo assim, a autoestima baixa, era no hipismo que eu conseguia me encontrar. Uhum. E eu falava, ok, com tanta coisa acontecendo, mas aqui é o meu lugar, aqui é o que eu gosto. Então eu nunca pensei em parar de montar. Qual que é o maior medo da Patsy hoje em dia? A proporção e a dimensão que as coisas estão tomando. Em relação à rede social, comparação. Pelas crianças que estão vindo, não pelos adultos, porque eu acho que a gente hoje em dia já é formado. Mas as crianças que estão vindo, eu acho que é uma coisa um pouco preocupante. A maneira que as pessoas estão agindo, filtro, comparação, acho que tudo isso ligado à rede social é uma coisa que me preocupa. Eu falo, tipo, meu Deus. Eu fico bem preocupada também. Imagina nossos filhos, como é que vai ser. E parece que não tem solução nenhuma, só piora. E parece que exato, só vai piorar. Eu, nesse ponto de filho, eu era muito tranquila, porque eu nunca pensei em casar, eu nunca pensei em ter filho. E aí agora que eu tô vivendo isso tudo de tipo, ok, vou casar, ele tá fazendo na minha cabeça, não, a gente precisa ter filho, e aí, família, e não sei o quê. Aí eu comecei a pensar, falei, poxa, meu irmão mais novo tem 22 anos. E como que é pra uma criança de 10, 11 anos, 12? Você vai dar celular? Você vai deixar ter rede social? Porque se você não deixar, ela vai ter de qualquer jeito. Eu tenho esse princípio também. Não sabe? sei, gente. Eu não podia ter rede social e eu não tinha. Eu parto desse princípio. Quando eu era mais nova, né? Esse não, ele é tão ilusório. O pai e a mãe dão um não, mas quem disse que não tá fazendo? Quem disse porque que o não tá sendo... Porque a criança, pelo menos eu era criança que assim, eu sempre fui muito obediente. Mas se eu ouvisse um não, eu ficava instigada, tipo, então. mas por que não? Sabe? Eu sempre fui essa criança. Então, por causa disso tudo, eu comecei a parar pra pensar, eu falei, meu Deus, tipo, meu irmão mais novo, eu não tenho mais com o que me preocupar. Já é um homem. Sim. E quando eu tiver uma criança? E é minha, né? Minha responsabilidade. Como que vai ser? Sabe? Quando ela chegar em casa e falarem, putz, ela fala pra mim, putz, me compararam com fulaninho. Ou, vi isso na rede social. Você começa a entrar numa bolha que você fala, meu Deus. Até como onde vai vai ser? chegar? Bem preocupante. E, bom, se você pudesse dar um conselho, né? Para as pessoas que estão aqui assistindo e estão passando por algum problema relacionado ao corpo, a distorção de imagem, ou anda se comparando muito, o que você falaria para essas pessoas que estão escutando aqui a gente hoje? Eu acho que o primeiro passo é olhar pra dentro. É tipo, ok, se você tá com problema de imagem, ou se você não gosta do seu corpo, ou se você tem alguma coisa. Primeiro ponto, o que você tá fazendo pra te ajudar? Que não adianta você estar, sei lá, você tá se sentindo mais gordinha, mas você come McDonald's todo dia. Sabe? Primeiro ponto, se ajuda. O que você pode fazer pra se ajudar? Eu podia passar num nutricionista, eu podia ir num médico ou num dermatologista pra ver minha acne. Eu acho que o primeiro ponto é isso. É olhar pra dentro e ver o que você tá fazendo pra se ajudar e o que você pode mudar. Eu acho que, assim, é o primeiro passo pra alguém que tem alguma coisa que te incomoda. Segundo, que eu brinco com todas as minhas amigas, que a gente nunca escuta, mas se você estiver aí me ouvindo, vai pra um terapeuta. A sua vida pode ser perfeita. Se você tiver um terapeuta para conversar de vez em quando, tem assuntos que você não quer conversar. Tem assuntos que você nem sabe que são assuntos, mas talvez numa conversa com alguém que entende mais, você vai descobrir que são gatilhos. Pode ser. Então eu acho que esses são os 2 primeiros passos que, se eu tivesse a oportunidade de falar para todo mundo, corre, faz.
é isso. Olha pra você, se dedica. Perfeito ninguém vai ser. Você nunca vai ser a pessoa mais linda do mundo, mesmo porque você não sabe como o outro te enxerga. Eu fiquei muito ligada nesse negócio de beleza, de tipo, putz, eu tenho que ser muito perfeita. E você nunca vai ser perfeita. E talvez a pessoa que é mais perfeita, ela também não é perfeita. Ela é perfeita pra você. Mas no dia a dia, numa conversa, num momento que você precisa de ajuda, ela não vai ser. Perfeito, eu acho, é aquele que você tem admiração. É a pessoa que você pode contar, é a pessoa que você tem pra conversar, e é a pessoa que você sabe que vai estar ali do seu lado num momento difícil. Que é no momento difícil que a gente descobre que não é todo mundo que tá ali. E muda. Quando você tá cercado de pessoas que realmente estão do seu lado num momento difícil. Nossa, eu quase me emocionei, juro por Deus. Mas É verdade. eu fico emocionada. É tipo, sou atleta, trabalhando meu emocional. Mas é verdade, assim, a gente passou por muita coisa em casa. Eu vi sempre os dois lados da moeda, tanto em relacionamento quanto família. A gente teve um problema muito sério de família e foi onde eu vi que as pessoas que eu achava que estavam ali não estavam. E é um momento que você para e fala, uou, e aí? E agora? Mas muda. Quando você... Hoje eu vejo, tipo assim... Agradeceu, subindo a moral do meu noivo. Hoje eu vejo que tá com alguém do seu lado que te apoia e que fala, ok, você quer chorar? Então vem cá. Chora e bota pra fora. É diferente, sabe? É você saber que você tem com quem contar. Que família é família, né? Eles vão estar sempre ali. E às vezes não é com a família que você quer conversar. Sim. Então, a amizade sempre foi uma coisa que pra mim foi mais difícil. Que depois do que a gente passou, eu me fechei muito. Então, conhecer gente nova, buscar amizades que tenham o mesmo propósito, que tenham a mesma cabeça, eu acho que faz diferença. É isso. É isso, muito obrigada, maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada, muito gente, bom. eu amei. É isso, gente. Se cuidem aqui, né? Calma, 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 calma. Vocês acharam que esse pedido não ia vir, né? Mas ele veio. E a gente tá aqui para pedir para vocês se inscreverem, compartilharem, ativarem o sininho para vocês receberem a notificação toda vez que a gente postar vídeo e comentarem também o que vocês estão achando. Isso se vocês estiverem gostando, né? Se vocês não tiverem também, pode colocar alguma coisa lá que vai ser bom. Comentem aí as críticas construtivas, peguem leve, né, gente? Quem que vocês querem que a gente traga também, quais assuntos vocês gostariam que a gente abordasse aqui. E é isso, se inscrevam, compartilhem, porque vai ser muito importante pra gente. Um beijo. Beijos!